Bom dia, professor. Bom dia. Eu sou Érica. Então, o senhor já até comentou um pouco que há algum tempo o Videlice está encabeçando um movimento pela criação do Comitê da Diversidade Religiosa Paraibano. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância da criação desse comitê para o Estado. Nossos dois grupos de pesquisa, tanto o Videlice na pesquisa sobre ciência das religiões, intolerância religiosa e imaginário, na pós-graduação em ciência das religiões, quanto o ofício, que trabalha em Inquisição e atos inquisitoriais e história das religiões, na pós-graduação em História, os dois grupos vêm atuando na defesa da criação de um Comitê da Diversidade Religiosa da Paraíba. E está prevista essa criação no Plano Nacional de Direitos Humanos. Nós não estamos inventando a roda, não. O PNDH 3, o terceiro plano, já prevê que estados criarão comitês. Então, qual tem sido a nossa articulação? Primeiro, articular a sociedade em torno disso, com muitas ações, na capital e no interior, com o máximo de religiões que nós temos à disposição, à mão, que nos chegam, ou seja, disponíveis para receber outras que eventualmente nós ainda não tenhamos conseguido contactar. Então, esses atos que vêm acontecendo todos os anos desde 2011 estão dando bons frutos, estão dando bons resultados nesse ano de 2014. Para falar dos atos mais recentes, nós tivemos há pouco um seminário de diversidade religiosa e história em parceria com a Una Vida, uma faculdade daqui de João Pessoa. Nós temos como política as parcerias para outras instituições além da Universidade Federal, no sentido de atingir os estudantes das outras instituições também, para criar a cultura de diversidade religiosa. Então, nesta parceria, nós conseguimos fazer a reunião de 21 lideranças religiosas e acadêmicas, poucas acadêmicas, a imensa maioria de religiosos. A própria Margit Stroher, que veio com apoio da Secretaria de Direitos Humanos, nos forneceu material, a cartilha da diversidade religiosa, que foi entregue a cada um dos inscritos, mais de 250 pessoas presentes. A própria Margit Stroher disse que não tinha ainda participado de uma reunião com tanta diversidade religiosa. Ela que roda o Brasil todo, reunindo pessoas da diversidade religiosa. Então nós estamos conseguindo criar na sociedade civil uma certa confluência, no sentido de fazer sentar na mesma mesa, lado a lado, mesmo aqueles que discordam entre si por outras motivações. Então, a nossa expectativa agora é que isso se transforme numa ação política prática. E por quê? Porque nós tivemos, nesse evento, a felicidade de articular o contato de um deputado federal, o deputado Luiz Couto, que foi diretor deste centro. Aliás, não mais deste, porque agora é um outro centro, né? Mas no tempo que este centro era a CCHLA, o professor Luiz Couto foi diretor aqui do Centro de Ciências Humanas, e, enquanto tal, ele recebeu o professor Margit Stroher em Brasília, juntamente com um advogado paraibano que trabalha junto conosco há bastante tempo, Elianildo Nascimento, e se comprometeu a enviar para o governador uma solicitação, como deputado federal, de criação do Comitê da Diversidade Religiosa da Paraíba. Então, os fatos recentes, eu dizia antes a vocês, essa entrevista veio num momento muito bom, e a postagem dela na web vai ser também muito boa para isto, para esse momento especial que estamos vivendo na Paraíba. Os fatos recentes nos deixam muito otimistas. Não só por ter um deputado federal, mas por ser o deputado federal que é um deputado de compromisso com os direitos humanos desde sempre. Então, a partir daí, uma vez que essa proposta chegue ao governador, chegará com todo o histórico do que nós fizemos, os abaixo-assinados, a ação em fotografias desde 2011, nós temos uma boa memória de tudo que foi realizado, os documentos, a Carta pela Harmonia entre as Religiões que nós
trouxemos para Paraíba. A harmonia entre as religiões é um conceito da ONU, um conceito que a ONU está consolidando. São dois grandes conceitos da ONU. Um é a harmonia entre as religiões, o outro é tolerância entre as religiões. São esses os conceitos internacionais. Há até quem não goste das palavras, há quem discorde das palavras, mas nós estamos trabalhando num nível de articulação onde a gente não tem condições agora de discordar dos conceitos que a ONU impregnou. Então, nós estamos seguindo as deliberações pioneiras, vanguardistas, que a ONU tem feito no campo da diversidade religiosa. Então, fizemos uma carta pela harmonia das religiões, com a assinatura de dezenas de entidades religiosas da Paraíba. Eu creio que isso, Érica, foi criando um ambiente, foi criando uma situação, foi gerando entre as pessoas a consciência da necessidade de nós termos na Paraíba esse comitê. O que é que um comitê desse vai fazer? O que é que o Grupo Vida Lícita aguarda? Primeiro, é um comitê que tem um significado, um sentido consultivo. Ele não é um conselho deliberativo, ele é um comitê consultivo. E é um comitê propositivo. Ou seja, o mesmo modelo, um modelo idêntico do que temos em Brasília. Em Brasília, o Comitê Nacional propõe ações públicas e é consultado pelas entidades públicas. Dou um exemplo dessa consulta. A EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, que controla a TV Brasil, nos convocou, à época, como membro do Comitê Nacional da Diversidade Religiosa e vários outros membros, e fomos para uma audiência pública dentro da EBC para definir o que fazer com aquela programação que certamente todos vocês, ainda mais da área de comunicação, já viram, que é a Santa Missa em seu lar, seguida de um programa evangélico, cujo nome me escapa agora, em plena rede nacional pública de televisão, com recursos públicos. E aí foi feito todo um histórico daquele processo, aliás, um histórico interessantíssimo. Quando a Santa Missa em seu lar começou, houve uso por parte da emissora pública de equipamentos que foram trazidos da Itália pela Igreja Católica Romana. Observe, isso faz décadas, né? Estamos falando de uma interferência da religião na vida pública de décadas. Então, a minha posição lá é a mesma posição daqui, é retirar do ar, o que evidentemente gerou na plateia dessa audiência pública uma reação em função da presença ali de padres, pastores que defendem a manutenção desse programa. E eu ressalto, há padres e pastores que não pensam assim, que são contrários ao uso do setor público e principalmente dos meios de comunicação públicos para fins religiosos. Mas, ao fim das contas, a EBC fez um acordo. Ela manteve a programação e abriu uma outra programação que é pretensamente de diversidade religiosa, onde há uma ação jornalística para a verificação dessa diversidade com palavras, com depoimentos de pessoas que são de outras religiões. É claro que isso é melhor do que a situação anterior, mas a situação correta, republicana, por isso que eu digo, é um trabalho delicado, é um trabalho de articulação, de negociação, não é um trabalho que de uma hora para outra faça surgir 100% dos frutos, mas o ponto realmente onde nós queremos chegar, e certamente a EBC chegará nos próximos anos, é da compreensão por parte das instituições religiosas e da sociedade da necessidade do uso do horário público, da TV pública, de maneira pública e republicana, sem a presença de uma religião em si. Isso é um exemplo do que o Vida Lícita tem feito. Agora nós estamos muito voltados para essa ação de efetivação, de criação do comitê. Dentro da universidade, nós criamos um Fórum da Diversidade Religiosa, cuja próxima reunião será no dia 10 de julho, no auditório 411 do CCHLA.
Esse fórum é composto dessas 21 pessoas, mais 6. No final, então, nós temos já 27 pessoas nesse fórum. Essas pessoas, no último evento, não puderam comparecer, são pessoas do interior do Estado. E desse fórum nós esperamos a participação, e já estamos fazendo de certa forma, da universidade nesse processo. Nós consideramos que acontece na universidade, em relação à diversidade religiosa, o mesmo que acontece com direitos humanos de uma maneira geral. O Estado tem um conceito de direitos humanos e a universidade tem a sua comissão. As coisas não são excludentes. Então o Fórum da Diversidade Religiosa da UFPB vai permanecer, mesmo com a criação do Comitê da Diversidade Religiosa do Estado. No Comitê da Diversidade Religiosa, nós acreditamos que a UFPB deverá ter alguns assentos, naturalmente, inclusive do próprio conselho, da própria comissão de direitos humanos aqui da entidade, e a participação de outros setores da universidade que atuam com diversidade religiosa. No entanto, são instituições diferentes, uma lutando pela outra, de certa forma. O Fórum hoje lutando para se consolidar no Estado a concepção de criação de um comitê. Também iniciamos uma articulação ainda tímida para a criação do Comitê Municipal da Diversidade Religiosa em João Pessoa. Temos o primeiro contato que nós esperamos que caminhe bastante. É muito importante ressaltar que esses comitês são, no Brasil, nos estados e nos municípios que criam, apartidários. Eles não pertencem a partido algum. Mudanças de governo, mudanças de partido no poder não podem significar a extinção do comitê. O comitê é algo da sociedade. Então, neste sentido, nós dialogamos com todas as forças políticas. Na verdade, nós dialogamos com as forças políticas que estiverem na administração pública naquela circunstância. Vamos, de agora em diante, propor, uma vez que o Comitê Estadual seja realmente criado, propor a outras prefeituras pelo Estado afora, na certeza de que os nossos políticos vão perceber que diversidade religiosa não tira voto, ao contrário do que se pensa, não é uma ação que retire poder de nenhuma entidade religiosa, porque esse é o ponto. Eu já conversei com muitos políticos a respeito. Quando você conversa, há até uma percepção da importância, depois você vê que as coisas não fluem. E aqui e ali, seja um assessor, seja um eleitor, diz: o problema é que ele tem medo de perder voto, ou ela tem medo de perder voto. E não perde, porque os comitês não diminuem a ação religiosa de ninguém. Os comitês são feitos para equilibrar o campo da conflitualidade. É aí que os comitês atuam. Os comitês têm como objetivo evitar, quem sabe até extinguir conflitos entre as instituições e tradições religiosas. Então, no momento que os nossos políticos perceberem que não perdem votos, que até ganham em exemplo de modernidade, em exemplo de ação contemporânea, de contemporaneidade, de republicanismo, e com isso ganham votos também de pessoas que observam a sociedade de uma maneira moderna. No momento que isso acontecer, isso já está acontecendo com vários, nós vamos ver fluir pelo Estado a criação de mais comitês de diversidade religiosa, com essa expectativa consultiva. Não se imagine que a criação de um comitê vai de uma hora para outra, de maneira mágica, resolver tudo. Não, não vai. Mas ele passa a ser um campo de diálogo, onde as religiões podem sentar, conversar, as religiões podem interferir em conjunto em situações de conflito, as religiões, enfim, podem ajudar na criação de uma tradição de cultura de paz entre as religiões, nas escolas, na magistratura, no legislativo, na sociedade civil como um todo.